E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para nossa sexta aula de Introdução à Teoria Musical Aplicada ao Piano e essa nossa aula vai ser uma continuação da aula anterior. Então, apesar de eu fazer uma pequena revisão antes de começar os assuntos de hoje, se você não viu a aula número 5, corre ali no canal, dá uma olhadinha e depois vocês voltam para essa, tá bom? Como eu disse na aula anterior, as figuras musicais elas servem para determinar o tempo de duração de cada nota na partitura. Acompanhem aí na tela as principais figuras musicais e seus respectivos tempos. A semibreve é representada como uma bolinha branca e ela vale 4 tempos. Já a mínima é representada por uma bolinha branca e uma haste e ela vale 2 tempos. A semínima é representada por uma bolinha preta e uma haste, e ela vale 1 tempo. A colcheia é representada por uma bolinha preta, uma haste e um colchete, e ela vale apenas meio tempo. Essas foram as nossas principais figuras musicais. Lembrando que elas não são as únicas, ainda temos figuras musicais com uma duração de tempo menor. São elas a semicolcheia, a fusa, a semifusa e a quartifusa. Além disso, é muito importante lembrar que da colcheia em diante as figuras musicais podem aparecer juntas ou separadas e que nós temos figuras musicais pontuadas. Quando nós temos o ponto do lado de uma nota, nós estamos aumentando o tempo dessa nota. Então, nós temos o valor da figura musical mais metade desse valor, que é o ponto. Na nossa aula anterior, eu também falei com vocês sobre os acidentes musicais. Os acidentes musicais nada mais são do que as notas pretas do nosso piano. Aqui nós temos as notas brancas, que são as naturais, e as notas pretas, que são os nossos acidentes. Como eu disse na aula anterior, eu vou fazer uma aula só para a gente aprofundar um pouco sobre os acidentes musicais. Então, por enquanto, o que eu quero que vocês lembrem? Nós temos 2 tipos de acidentes musicais, o sustenido e o bemol. O sustenido ele é a nota preta que vem logo depois de uma das nossas notas brancas. E o bemol é a nota preta que vem logo antes de uma nota branca escolhida. Eu vou mostrar isso no piano rapidinho para vocês verem. Aqui, como exemplo bem simples, eu vou dar para vocês a nota Sol. Esse daqui é o nosso Sol natural. Se aparecer um sustenido na partitura ao lado do Sol, eu vou tocar a nota preta que está logo depois dele. Isso é um Sol sustenido. Se aparecer o símbolo do bemol ao lado da nota Sol na partitura, eu vou ter ele como sendo uma nota antes, bem aqui. Esse aqui é o Sol bemol. Então, nós temos Sol natural, Sol sustenido, Sol natural, Sol bemol. Agora que a gente já deu uma revisadinha, vamos entrar nos temas de hoje. O compasso vai ser usado para dividir a nossa música em trechos musicais. E por causa disso, a gente também pode dizer que o compasso ele vem como uma divisão temporal da música. Ele vai aparecer na partitura pra gente como se fosse uma divisão da pauta, igual vocês estão vendo aí na tela. Então, nós temos a pauta e ela aparece dividida em bloquinhos. E esses bloquinhos são limitados por barras divisórias. Cada bloquinho desse seria um compasso. E todos os compassos de uma música, eles têm um determinado tempo que é definido pela fórmula de compasso, que é o que a gente vai ver no próximo tema. E nós temos 3 tipos de compasso. Nós temos o compasso binário, o compasso ternário e o compasso quaternário. O compasso binário, ele tem 2 tempos. O ternário tem 3 tempos e o quaternário tem 4 tempos. E o compasso também é o elemento mais abundante na partitura, porque ele literalmente vai ter que aparecer para vocês no decorrer da partitura inteira. Como eu comentei com vocês antes, a fórmula de compasso ela vai determinar quantos tempos tem dentro de um compasso, quantos tempos cabem dentro de um compasso. E ela é representada por 2 números que ficam logo após a clave, como vocês podem ver aí na tela. O número de cima da fórmula de compasso vai representar a quantidade de tempos que cabe nesse compasso. No caso desse exemplo que vocês estão vendo, nós temos o número 4.
Isso significa que o compasso vai ter 4 tempos. Então, quando vocês olharem isso, vocês vão ter que entender que dentro daquele compasso nós temos a seguinte contagem: 1, 2, 3, 4. O número de baixo da fórmula de compasso vai representar a unidade de tempo desse compasso. A unidade de tempo ela está relacionada com as figuras musicais. Lembram que na aula anterior eu mostrei para vocês uma tabela comparando todas as figuras musicais e os tempos delas? Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela de novo agora. Então, observem aí a nossa tabela. Como vocês podem ver, no topo da tabela tem uma semibreve que vale 4 tempos. A essa altura das aulas, vocês já devem ter decorado mais ou menos assim o tempo das figuras musicais. Então eu não vou ficar repetindo isso aqui agora. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso ainda, voltem um pouco no começo da aula ou assistam a aula anterior, tá bom? Vamos lá. Então eu tenho uma semibreve aí no topo da tabela. Uma semibreve, ela vale 2 mínimas. Vale também 4 semínimas, 8 colcheias e 16 semicolcheias. Essa equivalência ela continua para as outras figuras musicais, fusa, semifusa, mas agora a gente vai só até a semicolcheia. Esses números de equivalência que apareceram para vocês enquanto eu estava fazendo a comparação das figuras musicais é o que determina a nossa unidade de tempo. Só lembrando agora que a gente está falando do número de baixo da fórmula de compasso, tá, gente? Olhando aí essa nossa outra tabela, nós vamos ter os números que representam as figuras musicais de acordo com a nossa comparação que fizemos anteriormente. Então, nós vamos ter o número 1 para representar a semibreve, o número 2 representando a mínima, o número 4 a semínima, o número 8 a colcheia e o número 16 a semicolcheia. Sabendo do número que representa cada figura musical, quando vocês olharem o número de baixo da fórmula de compasso, vocês vão ter que saber que figura musical aquele número representa. Então, voltando ao nosso exemplo, nós temos no número de baixo o número 4. O número 4 representa a semínima, então a nossa unidade de compasso será a semínima. Vamos falar um pouco agora sobre os tipos de compasso que eu tinha comentado com vocês. Então, nós temos os compassos binário, ternário e quaternário. A fórmula de compasso do compasso binário sempre vai apresentar o número 2 na parte de cima, representando a quantidade de tempo. Então, sempre vai ser contado dessa forma: 1, 2, 1, 2, 1, 2. E como vocês podem ver aí, nós temos 3 formas de representação de fórmula de compasso do compasso binário: 2 por 2, 2 por 4 e 2 por 8. A fórmula 2 por 2 significa que cabem 2 mínimas dentro do compasso. A fórmula 2 por 4 significa que cabem 2 semínimas dentro do compasso. E a 2 por 8 significa que cabem 2 colcheias dentro do compasso. No compasso ternário, sempre vai aparecer o número 3 na parte de cima da fórmula de compasso, indicando que esse compasso vale 3 tempos. Então, a contagem para ele vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, nós temos representadas as fórmulas 3 por 2, 3 por 4 e 3 por 8. Na primeira, nós temos que cabem no compasso ternário 3 mínimas. Na segunda, temos que cabe 3 semínimas. E na terceira, nós temos que cabe 3 colcheias. E por último, nós vamos ter aí, no compasso quaternário, o número 4 na parte de cima da fórmula de compasso, que nos mostra que o compasso tem 4 tempos. Então, a contagem dele vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí, nós temos representadas as fórmulas 4 por 2, 4 por 4 e 4 por 8. Então, o que isso significa? Na primeira situação, a gente tem que cabe 4 mínimas dentro do compasso. Na segunda, nós temos que cabem 4 semínimas. E na última, nós temos que cabem 4 colcheias dentro do compasso quaternário. Observem também um pouco essa figura. Observem com bastante atenção, na verdade, porque ela mostra muito bem o que eu tinha explicado. Ela mostra aí a unidade de tempo, a unidade
de compasso, mostra o que isso significa com as figuras musicais, então deem uma boa olhadinha nela. Agora, só para encerrar a aula, eu vou mostrar para vocês uma partitura e nós vamos ver juntos nessa partitura todos os elementos da música que nós vimos até agora. Temos aqui para observar a partitura Coração que Sente, do compositor Ernesto Nazaré. Vamos identificar comigo todos os elementos da música que vimos até agora nessa partitura. Em primeiro lugar, nós temos que observar as claves. Então, nós temos a clave de Sol e a clave de Fá. A clave de Sol irá representar a mão direita, enquanto a clave de Fá representará a mão esquerda. Na clave de Sol, nós temos as notas que farão a melodia, e na clave de Fá, nós temos as notas que farão a harmonia dessa música. E nosso ritmo está sendo mostrado bem aqui no título da música, ritmo de valsa. O ritmo de valsa, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu fiz, é contado dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Logo que ao lado das claves, nós temos os acidentes que vão determinar a nossa armadura de clave. Esses acidentes são os bemóis, e na nossa armadura de clave nós temos o Lá, o Si e o Mi bemol. Como vocês podem perceber, toda a nossa partitura está dividida em compassos. Cada divisão dessa feita na pauta é um compasso. E aqui no começo da partitura, nós temos representado a nossa fórmula de compasso. Nesse caso, nós temos ela representada como fórmula de compasso 3x4. Então, esses compassos são ternários. O número 3 significa que cada um vale 3 tempos. E o número 4 significa que nossa unidade de compasso é a semínima, ok? Nós também podemos observar uma variedade de figuras musicais. Por exemplo, aqui nós temos uma mínima, temos também aqui colcheias que estão representadas juntas e também temos semínimas. Além disso, vocês também podem ver que algumas dessas notas aparecem pontuadas. Olhem aqui o nosso pontinho, que deixa a nota valendo mais tempo. No caso, essas nossas mínimas, elas estão valendo 3 tempos, não 2. Também podemos ver que alguns acidentes aparecem no meio da partitura, como esse sustenido aqui, representando uma nota sustenida, apesar da armadura de clave ser só em bemol. E essa foi a nossa avaliação dessa partitura. Tudo que eu fiz vocês visualizarem nessa partitura foi para mostrar para vocês a importância da partitura em si e a importância de cada elemento que nós vimos no decorrer dessas aulas. Cada elemento tem a sua função, tem o seu papel e tem a sua importância, e é isso que eu queria que vocês vissem. Agora eu vou tocar um pedacinho dessa música para vocês escutarem, para vocês verem como todos esses elementos combinados formam a música. Bom, com isso nós encerramos nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E, por favor, não fiquem com dúvidas. Se restou alguma dúvida desse conteúdo ou do conteúdo trabalhado nas últimas aulas, por favor, venham falar comigo que eu explico de novo. E a atividade dessa aula é vocês fazerem uma análise de partitura, igual eu fiz com a música Coração que Sente. Eu vou mandar uma partitura simples para vocês, que vai estar anexada aqui na descrição do vídeo. Vocês vão pegar a partitura e vão tentar identificar na partitura todos os elementos que nós trabalhamos até agora. Então, qualquer coisa vocês podem me chamar se tiverem alguma dúvida e se precisarem de ajuda para fazer essa atividade. E é isso, meus queridos. Até a próxima. Beijo!